Pessoal, Edu da galera aqui com vocês. Então, pessoal, foram finalmente liberados os testes, no caso, os resultados, no caso, os reviews, os testes das RTX 4080, que é uma placa, no caso, que muita gente estava esperando para saber do que elas seriam capazes de fazer depois de terem visto os ganhos que a 4090 teve perante a 3090 e a 3090 Ti. Para começar, se num primeiro momento muita gente pensava que somente a 4090 seria uma placa cara, no caso, pra falar a verdade, muito cara, que seria o tipo de placa que só ficaria enfeitando prateleira de loja, a verdade é que a 4080, quando foi anunciada lá pelo Jaquetinha de Couro, ela também foi assim, ela foi apresentada com um preço bem assustador, assim dizendo, mas que em algum momento desses meses, semanas que passaram, a impressão assim que eu fiquei é que as pessoas meio que focaram somente na 4090 e esqueceram um pouco a 4080. Então o que acontece? Se a 3080 foi lançada há 2 anos atrás por US$ 700, a 4080 chegando por US$ 1.200 é um salto de preço considerável. Nisso, o pessoal então acaba entrando em surto, dizendo que onde já se viu a Nvidia subir o preço, subir tanto, né? Tem uma escala de valor tão alta assim. Só que assim, ó, se no caso da 3090 para 4090 não tivemos um aumento, no caso da 3080, a Nvidia já havia preparado o terreno para fazer esse aumento, já que o preço de US$ 1.200 é exatamente o mesmo, no caso US$ 1.199, é o mesmo de que quando a Nvidia anunciou a 3080 Ti. Sem falar que os US$ 700, no caso 699, seguem ativos para a 3080 tradicional, que ainda seguirá no mercado. Mas se o preço assusta US$ 1.200, o que significa US$ 400 a menos? Ou seja, a 4080 custando 25% a menos que a 4090, o que ela perdeu nessa redução de valor? Perdeu um terço da memória RAM, no caso, ela tem 16 contra 24 da 4090, perdeu também 60% dos CUDA Core, e o barramento caiu de 384 bits para 256 bits, entre outros detalhes um pouco menores. Claro que também o consumo foi bem reduzido, do padrão 450 watts da 4090 para 320, sem falar o tamanho mais normal, assim dizendo. E detalhe, falando em energia, não, a Nvidia não desistiu do novo conector polêmico 12 lá, aquele, enfim, que frita. Em outras palavras, ao olhar os números brutos, a impressão que fica é que se paga 25% a menos, mas se leva uma placa que tem uma perda de desempenho superior aos 25%. Então fica a pergunta, na prática, o que nós temos de fato? Pois bem, pelos testes que foram, enfim, apresentados, que estão aparecendo aí pela internet, foram divulgados, em média, em 4K, nós temos em torno de 22% a menos de desempenho. Já em Full HD, a diferença cai para 7%. E no Quad HD, temos 12% de diferença a favor da 4090. E com relação à 3080, já que a 4080 seria a sucessora espiritual dela, em Full HD, o ganho é de 37% em média. Já em 4K, 50%. E em Quad HD também fica em torno de 50%. Tá, mas e aí, nessa história toda? Apesar, assim, ó, dessa capagem, no caso, a 4080, ela entrega, assim, um desempenho muito bom. E assim, ó, se pegarmos os números tecnicamente, analisar os números técnicos dela, ela é uma das poucas placas onde a diferença de especificação realmente nos leva a crer de que os resultados na vida real seriam bem piores do que realmente estão sendo apresentados. Mas isso também traz um alerta, uma vez que o que dá para perceber é que parece que a 4080 seria o ponto de equilíbrio do desempenho da arquitetura Ada Lovelace e que a 4090 estaria então realmente assim, a Nvidia realmente estaria forçando a barra.
Agora, um problema que nós temos é o preço, US$ 1.200 lá fora, e aqui no Brasil, no momento que esse vídeo está sendo gravado, estamos falando de valores que estão oscilando entre 10.500 a 12.500 reais, dependendo do modelo, no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo. E assim, ó, essa é uma faixa de preço que, apesar de lá fora a diferença ser de $400, aqui no Brasil nós estamos falando de uma diferença que oscila de 3.000 a 5.000 reais para 40,90, dependendo dos modelos, enfim, que forem comparados ali de preço. E assim, ó, esse patamar de preço, tanto para nós quanto lá, enfim, padrão assim americano, quem tem uma grana para nesse tipo de nessa faixa de valor para uma placa de vídeo, acabaria se sentindo motivado a já ir para 40,90. E comparando com a 3080, apesar do ganho bem significativo de desempenho, a diferença de valor realmente não compensa. Sem falar um detalhe assim, ó, que ainda tem a RX 7900X TX que vai chegar nas lojas por $1.000. Mas essa reflexão é um assunto que fica para um outro vídeo. Mas assim, pessoal, me falem aqui nos comentários o que vocês acharam da RTX 4080. Será que ela vai ser um sucesso? Será que ela vai micar? Enfim, qual vai ser o futuro da 4080? Digam aqui. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!